Muito bem, meus queridos, estamos de volta para mais uma aula. Ei, galerinha, lembra, nós estamos vendo o sistema respiratório. Hoje, vamos continuar aquela nossa saga, é o 5º episódio do sistema respiratório. Vou logo avisando para vocês, meus queridos. Peguem logo o papel aí, o caderninho de vocês, junto com o material do professor que está enviando todos os dias para vocês. Vão anotando aí que o tio vai explicando todos os detalhes. Dá uma olhada lá na tela. Olha aí, ó. 8º ano. Vamos falar do sistema respiratório, parte 4. Galerinha, na verdade não é a parte 4 não, tá bom? Aqui tá a parte 4, mas já estamos na parte 5, tá bom? Do sistema respiratório. Foi um erro aí do tio. Então, professor, dando continuação, nós já vimos o que aí, ó. Falamos de uma introdução, que é o sistema respiratório, não é isso? E aí, quando nós já entendemos, compreendemos todo esse processo do sistema respiratório, hoje nós vamos falar também das características, a estrutura de quê, professor? A estrutura está relacionada com a anatomia. O que é anatomia, prof? É a forma deste órgão que realiza as trocas gasosas, e fisiologia é a função desse órgão, como ocorre o funcionamento. Mas do que específico nessa parte, professor? Vamos falar principalmente hoje sobre o diafragma. Diafragma, isso. Nós estamos vendo todas as estruturas e hoje a gente vai, enfatizar sobre o diafragma, e vamos dar aquele início nos pulmões, né? Em todas as características dos pulmões. Então, só para relembrar aí, galera, o que é um sistema respiratório? São órgãos em formato de cone, lembra? Olha o cone, o tio vai tentar aqui, vamos riscar aqui para a gente mostrar para vocês. Por que ele é considerado um formato de cone? Só para lembrar, tá vendo aqui, Olha a concavidade dele. Deixa eu pegar uma caneta, a cor da caneta aqui, Olha aí, concavidade. Essa parte aqui, é um cone. Certo? E aqui embaixo ainda, se nós fizermos aqui bem no diafragma, ele tem essa concavidade, tá? Esse cone, ele apresenta uma consistência esponjosa e também apresenta a maior parte do seu parênquima formado por alvéolos. Alvéolos, pessoal, o tio vai assinalar aqui onde é que estão os alvéolos, bem aqui, Aqui, essa flechinha de cabeça para baixo. Aqui estão os alvéolos, também conhecidos como alvéolos pulmonares, sendo uma estimativa da presença de cerca de 300 milhões de alvéolos. Parecem várias bolinhas, não é isso? Cada pulmão é revestido por uma membrana. E aí todo mundo tem que lembrar aí, como é o nome dessa membrana, professor? Pleura. Pleura é a membrana que reveste todo o tecido pulmonar. Mas, prof, isso foi para a gente relembrar, recordar, não é isso? Mas o que nós já vimos aí, o que está ficando em cinza é o que nós já falamos sobre o sistema respiratório. As narinas, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, alvéolos. Nós estamos aí dando continuidade sobre diafragma, que nós vamos ver uma introdução aqui, pulmões. E nós estamos falando dos pulmões, qual é a parte, meus queridos? Parte 5. Lá no início estava falando 4, mas o tio não tomou remédio hoje não. Então tá de azulzinho. Vamos iniciar os pulmões, as estruturas. Então aqui, prof, sobre os pulmões especificamente,
São 2 órgãos. Eu vou parar aqui, ó. São 2 órgãos. Vem para mim aqui, ó. 2 órgãos, professor. Isso mesmo. Nós temos o pulmão, que fica do lado esquerdo da caixa torácica, e o pulmão do lado direito. Então, são 2. Muitas vezes as pessoas se confundem. Meu Deus, eu só tenho um pulmão. Não, você tem 2 pulmões, tá bom? Sempre lembra desse detalhe. Aumenta para mim, minha diretora querida. Olha aí, ó. São 2 órgãos de forma piramidal, de consistência esponjosa, medindo, ó, mais ou menos aí 25 centímetros de comprimento, que se localiza dentro da caixa torácica, revestido externamente por uma membrana chamada de pleura. Meus queridos, eu não sei aí, viu, vocês, mas uma vez, só para lembrar, eu fui peguei o pulmão de um porco. Eu criava um porco em casa e eu peguei o pulmão do porco para fazer polenta, e misturo para dar para meus cachorros. E eles gostam muito. Eu, quando eu fui cortar, ele parece uma esponja e tem essa membrana mesmo que reveste. Na época, chamavam de... A gente chegava no supermercado não, açougue, e pedia, me dá aí um quilo de bofe. Aí eu fiquei sabendo, é o pulmão do porco que eles vendem, ou então do boi também, tá? Muito nutritivo, melhora muito os pelos dos cachorros. Mas, professor, o que isso tem a ver com a nossa aula? Não, é somente um reprise mesmo que veio na minha mente, quis compartilhar com vocês. Diretor, aumenta para mim aqui de novo. Então, olha só para lembrar, recordar a estrutura do sistema respiratório e aonde se encontram esses pulmões mesmo, professor. Lembra? Nós temos aí a traqueia. Essa traqueia, meus queridos. Opa, tá pulando. Essa traqueia, volta pra lá. Vamos aqui, deixa eu te botar aqui de novo. Essa traqueia, ela liga, tem uma bifurcação. Na bifurcação, nós temos o início dos brônquios. Os bronquíolos já são terminações, ramificações dos brônquios dentro do tecido pulmonar. E aí nós vemos aí o pulmão do lado direito e o pulmão do lado esquerdo. E logo abaixo temos o diafragma. Lembra na última aula nós estávamos falando sobre o processo de inspiração e expiração. Inspiração, o que acontece, professor? Vem para mim, galerinha. Olha só, inspirar, vamos lembrar, o diafragma, que nós estamos vendo aqui, ó. O que acontece com ele? Ele baixa. Quando ele baixa, significa o quê? O ar entra e aí o músculo intercostais, que fica entre as costelinhas, eles contraem, fazendo com que o ar entre. E quando nós vamos expirar, por para fora, né, o ar, então o nosso diafragma, ele fica para cima, ele sobe, criando essa concavidade, ó, a concavidade existente do nosso pulmão, a forma côncava. Claro que tem um relaxamento dos músculos intercostais. Pode aumentar, minha diretora? Então, com essa situação que nós temos aí a saída e a expulsão, nós temos o aumento e a diminuição da caixa torácica. Mas, professor, isso nós vimos na aula anterior. Então, continuando a nossa aula, vamos falar aí da pleura, que é uma fina camada. Presta atenção onde ela se localiza em desenho, meus queridos. A pleura é uma fina membrana, camada, que reveste ou envolve todo o tecido pulmonar. Ela é formada por 2 camadas. Primeira, uma denominada de externa, que fica junto à caixa torácica, quer dizer, ela está aderida à caixa torácica, e outra também interna, que ela é caracterizada como pleura visceral. Ah, prof. Então, a pleura visceral
ela reveste o tecido pulmonar. Já a pleura parietal, ela reveste a porção externa que fica em contato com esses músculos intercostais, fica em contato com essa cartilagem, né? Juntamente com os ossinhos que formam lá na região da caixa torácica. Qual a importância disso, professor? A pleura interna, denominada de visceral, está ligada à superfície pulmonar, e a pleura externa parietal está ligada à parede, olha aí, ó, da caixa torácica, que significa que é a estrutura óssea que protege os pulmões e o coração. Entre essas duas camadas está a cavidade pleural, que é preenchida por um líquido pleural. Então vamos dar uma olhada direito aqui, ó. Dá uma olhada nessa estrutura, nesse desenho, tá bom? Vamos identificar parte a parte? Vamos, professor. Olha aqui, ó. Nós temos a cavidade pleural direita, logo nós estamos na porção, é aqui, ó. E nós temos a cavidade pleural esquerda. Sim, Jefferson, se nós estamos falando da cavidade pleural direita, nós estamos no pulmão direito. E aí, cavidade pleural esquerda, nós estamos no pulmão esquerdo. Constituído aí, ó, de pleura parietal, que vai começar a pintar aqui, ó, para vocês acompanharem quando eu estou falando, vamos pegar de amarelo. Ó, cavidade pleural direita, cavidade pleural esquerda. Nós temos pleura visceral, lembra? É a parte que reveste o tecido, e também pleura parietal. Então, é a camada externa e a camada interna. Isso é muito importante para que a gente possa realizar os processos, né, de identificação de algumas sintomatologias. Para mim, pessoal, muitas vezes, quando nós estamos fazendo, né, o médico vai lá, pega um estetoscópio, meu Deus, obrigado, Senhor, eu lembrei, o estetoscópio, para ouvir, né, um barulho, um chiado, porque quando nós fazemos movimentações, nós temos dentro do nosso pulmão, dentro dos alvéolos, uma quantidade de ar, e esse ar contém também, né, água no seu estado de vapor. Sempre lembre disso, é mesmo, professor? Sim, e quando nós estamos com uma infecção no pulmão, ocorre o processo de condensação. Quer dizer, a mucosa que reveste o tecido mucoso que reveste internamente os nossos alvéolos, e também ocorre as formações das secreções, isso tem que ser expulso do nosso sistema. Muitas vezes essa água se condensa e começa a acumular nos nossos pulmões, e isso atrapalha o processo de hematose, que é a troca de ar realizada lá nas hemácias, quando entra em contato com os alvéolos e depois vai para os tecidos do corpo, lançar esse oxigênio e depois captar o dióxido de carbono. Mas, professor, o senhor está falando para nós que tem uma quantidade, né, de água em estado gasoso, e aí quando nós estamos doentes, com o nariz congestionado, ou estamos com um problema no pulmão porque tem uma infecção bacteriana, ou então a gente está resfriado, e esse ar pode ocorrer o processo de condensação. Como é que eu tenho certeza que eu tenho esse ar aí? Faz uma coisa aí na sua casa, pega um saquinho plástico, transparente, ou um papel, e começa a fazer isso aqui, ó. Coloca ele na boca, ou então pega todo o nariz e a boca e fica. Você vai ver que a parede do saquinho vai ficar toda cheia de bolinha de água.
porque ocorre o processo de condensação. Isso também vai ocorrer dentro dos nossos pulmões quando nós estamos com alguma sintomatologia, um resfriado, ou então você está resfriado, infecções virais, mas também pode ter infecções bacterianas. Por isso que a gente vai fazer na nossa próxima aula, no nosso próximo encontro, quais são as principais doenças relacionadas às infecções virais, infecções bacterianas, que estão sim, pessoal, associados a dois fatores. Um fator é o clima. Muitas pessoas, o clima, quando está em clima chuvoso, aqui no nosso estado, na nossa região, não existe o frio, o inverno e o verão bem característico. Nós temos o nosso período chuvoso, não é isso? Que aí a temperatura altera e muitas vezes essa mudança de temperatura, amanhece friozinho e depois à tarde, meio-dia, lá pelas 10 da manhã até às 5, tá parecendo que abriu o portão do inferno. E essa mudança de temperatura também afeta o nosso sistema respiratório, principalmente das crianças. E a gente vai ver esse processo de relações fisiológicas em relação à estrutura dos componentes do ar, que vão favorecer a proliferação de bactérias do nosso sistema respiratório ou então ataques virais. Tudo bem? Galerinha, para fixar melhor, então, o que nós estamos vendo sobre o sistema pulmonar, sua estrutura e anatomia, vamos fazer, então, uma atividade para a gente poder fazer o processo de fixação, compreensão? Dá uma olhada na tela, aumenta aí, minha diretora. Então, vamos aqui, ó. Vamos ler essa questão. Meu Deus, tem até foto a questão. O sistema respiratório possui como função principal permitir a entrada de oxigênio no nosso corpo e a saída do gás carbônico. A respeito desse sistema, marque a alternativa que indica corretamente o nome das estruturas indicadas pelo número 1, 2, 3 na figura. Então dá uma olhada aí, galerinha. Nós temos aí a anatomia, a estrutura que compreende o sistema pulmonar. Então nós temos aí já ia falando na resposta. Vamos analisar então? Vamos analisar a alternativa A, B, C, D ou B. Primeiro, galera, aqui no 1, não tem como errar, né? Vamos falar tudo aqui, ó. No 1, nós temos o que a gente chama de a traqueia. Ela é reta, não é isso? A traqueia. E ela, bem no finalzinho da traqueia, tem uma bifurcação. Na bifurcação, já é outra estrutura. Então, você já sabe que aí é a traqueia. A alternativa A falou que o 1 é a laringe, já está errada. A alternativa B, o 1 é a traqueia, então pode ser a B. Aí, na letra C, falou que é a traqueia também, pode ser. Então, a A está fora, a B ainda está no páreo. A D falou que é o brônquio. Errado. Por quê, professor? Porque nós temos a traqueia como número 1, brônquios como número 2, porque é onde ocorre a bifurcação, mas ainda não entrou no tecido pulmonar. Então, olha só. A letra E, traqueia, a letra B e C ainda estão no páreo. Só que no 2, como nós sabemos que são os brônquios, quem fica no páreo, quem é excluído? Alternativa A, alternativa B é excluída, a alternativa C está no páreo e a alternativa D não. Por quê, professor? Bronquíolos já são essas ramificações que saem dos brônquios e entram dentro do tecido pulmonar. Então, só tem aí, ó, C e E. Professor, depois, na figura, não está falando dos bronquíolos. Está falando do quê? Dos alvéolos, que ficam bem na extremidade dos bronquíolos. Então, essas bolinhas aí são os alvéolos pulmonares. Então, a única alternativa correta aí, ó, é a alternativa E, 1,
traqueia, 2, brônquios, 3, alvéolos. Aqui para mim, meus queridos, ó, o tio enviou aí para vocês uma lista de atividades para vocês realizarem e fixar melhor sobre o sistema de entrada, saída, inspiração, expiração e também sobre os tecidos que envolvem, né, o órgão. Pulmão do lado direito e o pulmão do lado esquerdo. Mas daqui a pouco o tio volta para a gente dar continuidade sobre a nossa aula do sistema respiratório. Claro, vamos verificar todo o sistema respiratório até as doenças que acometem ele. Aguardo vocês. Tchau, tchau.